E aí pessoal, boa noite. Hoje nós vamos abordar sobre síndromes clínicas e ECG, exatamente nessa ordem, porque vou começar falando para vocês da clínica e da fisiopatologia das insuficiências cardíacas, do tipo de insuficiências cardíacas que temos, e aí abordaremos o ECG, ok? Eu me chamo Luca e sou estudante lá aqui do Centro Universitário, logicamente da faculdade, né, do S8. Então, definindo a insuficiência cardíaca, trata-se de uma incapacidade do coração em bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades de oxigênio e nutrientes por parte dos tecidos. Então, o sangue, ele que deveria chegar aos nossos tecidos periféricos para oxigenar, para ver a troca metabólica, ele faz isso com ineficiência. Acaba que ele não consegue bombear todo esse sangue e isso acarreta consequências perifericamente, né? A gente vai ter, por exemplo, edema, pode ter cefaleia, muitos outros sintomas, mas ao nosso próprio coração, produzindo então uma alteração nele, que é estrutural, funcional, e isso, por exemplo, se for do lado esquerdo, ele é exatamente essa falha de bombeamento periférico, e se for do lado direito, essa falha de bombeamento para a circulação pulmonar. E a gente divide ainda a insuficiência cardíaca em três tipos, que é a da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, de fração de ejeção reduzida e de fração de ejeção sem alteração, diminuída, certo? Então, a gente tem aqui que quando ocorre essa fração de ejeção reduzida, temos uma redução mais ou menos de 40%, né? E isso provoca uma alteração estrutural e, de preferência, temos ali uma disfunção sistólica. Quando tem uma fração de ejeção intermediária entre 40 e 49, ele tem uma alteração estrutural também e uma disfunção diastólica. E quando você tem uma fração de ejeção preservada acima de 50%, a gente tem uma alteração estrutural também e uma disfunção diastólica. As causas da insuficiência cardíaca que nós poderemos abordar são as seguintes. Nem tudo é uma causa própria do coração. Como assim, né? Ela pode ser isquêmica, hipertensiva, chagásica, valvar, cardiomiopatia, congênita, cardiotoxicidade, alcoólica, doenças extracardíacas, como eu falei, que é um ambiente enorme, e um ataque cardiomiopatia, miocardites e periparto. Então, assim, eu vou abordar com vocês especificamente as cardiomiopatias, de forma geral, aquilo que causa a insuficiência cardíaca, principalmente ocasionando duas alterações. Mas primeiro, as alterações de ECG que nós podemos ter são diversas e elas vão falar, dentro da insuficiência cardíaca, a favor de uma possível causa. Insuficiência cardíaca é uma síndrome, não é exatamente uma doença. E aí, como sendo síndrome, nós temos diversas etiologias. E algumas alterações ECG específicas de cada etiologia é o que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, uma pessoa, um paciente com infecção ou com anemia ou com hipertiroidismo, ele pode ter taquicardia sinusal e ter uma insuficiência cardíaca. Além disso, bradicardia sinusal, arritmias supraventriculares, alterações isquêmicas, infra- ou supradesivelamento de ST, que foi a primeira aula, né, de ECG e síndromes clínicas, ondas Q patológicas, alterações sugestivas de hipertrofia, bloqueios atrioventriculares, baixa voltagem, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, mais M bloqueio de anterior esquerdo. Então, cada uma dessas alterações na CG, mas que hoje nós vamos focar em duas alterações específicas, tratando-se de hipertrofia ou dilatação, vamos ter principalmente sobrecarga ventricular e sobrecarga atrial, beleza?
Então, como eu falei, de todas essas nossas etiologias, nós podemos dividir da seguinte maneira o nosso ECG, né? Então, para que a gente veja cada uma dessas, por exemplo, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, BAV, ondas Q patológicas, a gente meio que anatomiza a, o nosso ECG, né? A nossa derivação, aquilo que é visto principalmente em D2. Então, por exemplo, tratando-se de sobrecargas de câmara, nós vamos olhar principalmente para o complexo QRS, né? Para V1 e para V6 principalmente, nas derivações pré-cordiais. Vamos olhar também para AVL e outras que vocês vão entender já em decorrer da nossa aula, ok? Vocês já ouviram falar, né, de infra ou supra no IAM, que é uma causa também de IC. E vamos seguir. Abordar o paciente com IC é conhecer a sua história, fazer o exame físico, fazer o ECG, que por mais que não seja um exame padrão ouro para IC, não consegue avaliar, ver perfeitamente as câmaras cardíacas, é um ótimo exame de valor preditivo negativo. Vocês já vão entender por quê. Imagem também é uma forma de, como eu falei, o ecocardiograma, ver exatamente a nossas câmaras cardíacas, avaliar a hemodinâmica e o perfil laboratorial. Tudo isso para abordar no paciente com IC. Mas, como eu falei, hoje vamos falar exatamente do eletrocardiograma e conhecendo duas alterações bem específicas que vocês vão sair daqui se garantindo para ver tudo isso no ECG, beleza? Então, como eu falei, o ECG ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, quando ele não está alterado, muito possivelmente ele não tem nada. Mas quando ele está alterado, pode ser que tenha ou que não tenha, certo? Principalmente se for um ECG, por exemplo, em um indivíduo com menos de 35 anos, que isso cai bastante sensibilidade e especificidade para insuficiências cardíacas, ok? Pacientes longilíneos também, por exemplo, isso não deve ser tanto considerado quando vemos a sobrecarga ventricular. Então, os estágios de IC podem ser divididos em A, B, C e D, de acordo com a sua evolução, e classificando, né, colocando em seus estágios, nós teremos abordagens específicas para cada um. Mas percebam que, a partir do estágio B até o D, nós temos aí alterações anatômicas do nosso coração. Então, como vocês podem ver, aqui à esquerda é um coração normal, um coração de câmaras cardíacas sem dilatações, de parede não espessada. E aqui na imagem do centro a hipertrofia, essa extensa camada muscular do ventrículo esquerdo. Vejam, é quase maior do que a própria câmara, né? Então o sangue aí ele vem com menos quantidade. E aqui à direita uma dilatação também. Então o sangue acaba que as fibras musculares, quando estão muito estiradas, elas não conseguem fazer força para bombear esse sangue. Então, muito volume naquela região provoca uma sobrecarga de volume, provoca sintomas e a síndrome de insuficiência cardíaca. Diferenciar a hipertrofia e dilatação, certo? A hipertrofia ela é o aumento da massa muscular por aumento da necessidade de ejetar sangue contra uma resistência crescente. Ela principalmente é por uma sobrecarga de pressão e essa resistência crescente é principalmente causada por hipertensão arterial sistêmica ou uma estenose de aorta, da artéria aorta. A dilatação ela ocorre por um fluxo aumentado de volume, a necessidade de acomodar mais volume dentro das câmaras cardíacas, e as suas principais causas são uma insuficiência aórtica, que aí provoca uma dilatação do ventrículo esquerdo, e uma insuficiência mitral, que provoca uma dilatação do átrio esquerdo.
Como eu falei, vamos abordar hipertrofia e dilatação, e dentro desses dois, as sobrecargas atriais ventriculares. E a gente pode avaliar especificamente essas sobrecargas em 3 situações. O ECG ele vai se dar com um tempo maior de despolarização, ele vai ter uma maior voltagem e pelo seu maior massa muscular, demanda mais energia, mais corrente elétrica. E isso muda o eixo do coração. E vocês vão ver para onde cada um vai mudar. Como eu falei, em relação ao tempo e à voltagem, certo? Nós temos aqui especificamente uma onda P, né? Pode ser uma onda P e eu quero falar para vocês o seguinte. A onda P normal ela vai até 0,12 segundos, né? Nessa direção horizontal e até 3 quadradinhos e a amplitude até 2,5. Então, se eu tenho uma alteração desses dois valores, olhando para D2, isso já me sugere uma sobrecarga atrial, certo? E a alteração da voltagem, como eu falei, é esse quadradinho maior do que 2,5, certo? Como vocês estão vendo aqui, está bem superior a isso. Também o eixo pode ser alterado, por quê? Porque se eu tenho no meu coração algo que não era dele, vamos dizer assim, aumentou muito, né? A câmara ali esquerda, né? Eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda, eu vou ter diferenças no ECG, claro, e desvio de eixo para a esquerda. Se eu tenho hipertrofia ventricular direita, eu tenho desvio de eixo para a direita. Por quê? Porque o eixo total, o eixo médio, o vetor que a gente avalia, né, no eixo elétrico, é uma soma de muitos eixos, né, que a gente trata como se fosse 8, mas poderiam ser 18.000, de 800. Então, é uma soma de muitos vetores elétricos que conduzem do átrio, passam para o ventrículo e do ventrículo passam pelas fibras de Purkinje, despolarizando as células do músculo cardíaco. Então, se eu tenho uma hipertrofia, seja do lado esquerdo ou do lado direito, essa necessidade de eletricidade, de corrente elétrica, vai estar maior puxando para um ou para o outro lado, ok? Então, se eu tenho olhando para duas derivações principais, D1 e AVF, se eu tenho uma derivação D1 positiva e uma AVF positiva, eu tenho um eixo normal. Mas agora, normal entre 0 e 90. Se eu tenho uma derivação D1 positiva e uma AVF negativa, eu vou ter um desvio de eixo para a esquerda. Então, isso sugere uma hipertrofia ventricular esquerda. Se eu tenho um D1 negativo e AVF positivo, eu vou ter um desvio de eixo para a direita. E no caso de D1 negativo e AVF negativo, é chamado também de eixo indeterminado ou desvio extremo de eixo para a direita. Agora, vamos para o nosso primeiro caso clínico. Um homem, 65 anos, deixou de lado o tratamento da sua hipertensão há muitos anos. Ele vem ao seu consultório devido a cefaleia e dispneia e você descobre uma PA em estágio 3, ou seja, acima de 180 de sistólica ou acima de 110 de diastólica. Essa hipertensão severa e sustentada, lembrando que para diagnóstico de hipertensão, né, precisa ser 2, então precisa ser sustentada, às vezes no ambulatorial, medida casual, forçou o ventrículo esquerdo a trabalhar muito forte por muito tempo, e ele se hipertrofiou. Então ele já está dando aqui o diagnóstico da hipertrofia ventricular esquerda. Percebam o seguinte, olha como nosso coração, né, no caso desse paciente, que está aí com essa hipertrofia ventricular esquerda, ele puxa o eixo para a esquerda. Olhem como fica hipertrofiada realmente essa parede ventricular esquerda por essa hipertensão não tratada. Por isso a necessidade de nós tratarmos a hipertensão, né?
Então, a gente tem uma hipertrofia ventricular esquerda por sobrecarga. Então, vamos avaliar o ECG. Onde é que está o ventrículo esquerdo? Né? A gente vai ver, está aqui, né? Vamos dizer, nosso coração, derivação pré-cordial. Vamos olhar para o pré-córdio. Quais as derivações mais próximas do ventrículo esquerdo? V5 e V6. Beleza. Então, se V5 e V6 são as mais próximas do ventrículo esquerdo, aquilo que se aproxima e está mais próximo é o que fica mais positivo. E aquilo que se afasta e está mais distante fica mais negativo. Quais são os que estão mais distantes? V1 e V2, mas principalmente V1. E qual que está mais próxima? V5, V6. Existe uma regrinha matemática, na verdade várias, mas que a primeira é a que vocês devem manter em mente, que é a de Sokolov-Dion. Ele fala aqui o seguinte: R, ou seja, que R, aquilo que vai para cima, positivo, mais S de V1, R de V5 ou V6, está mais próximo, positivo, mais S de V1 ou V2, mais distante, negativo, se a soma das duas, ou seja, eu tenho uma hipertrofia do ventrículo, tá ali, e eu tenho duas derivações que olham para ela. Para que não seja engano, eu tenho que em V5 ou V6, mais isso é positivo, mais S negativo em V1 ou V2, pegando uma ou outra as maiores, a soma delas, se derem maior do que 35, é um forte indício de hipertrofia ventricular esquerda. Aí você associa a outra fórmula matemática para ver se isso não foi um engano. Vamos falar de Lewis, que fala que quando AVL em R de AVL for maior do que 13, também fala a favor de hipertrofia ventricular esquerda. Tem outros, mas que você tendo duas em mente é sempre muito bom. E se quiser ter só uma, entenda de Sokolov-Dion. Mais próximo do ventrículo esquerdo, V5 e V6. Mais distante, V1 e V2. Se mais próximo e se aproxima, positivo, muito positivo. E mais distante e se afasta, negativo. Beleza? É o que vocês estão vendo exatamente nesse ECG. V1 apresenta um S muito negativo e V5, V6, um R muito positivo. Muito provavelmente isso aqui dá maior do que 35. E em AVL, que eu não trouxe, derivações periféricas, vocês veriam também maior do que 13 milímetros. Caso 2. O paciente com DPLC, provocando hipertensão arterial pulmonar, ou doença cardíaca congênita não corrigida, com profunda sobrecarga de pressão ou de volume do ventrículo direito. Percebam que aqui eu trouxe etiologias possíveis de hipertrofia ventricular direita. Exatamente, pessoal. E na hipertrofia ventricular direita nós temos um desvio do eixo para a direita. Então, olhem este ECG. Como é que eu vou saber que existe uma hipertrofia ventricular direita? Você suspeita, né? Quando a gente olha para ECG, a gente tem na nossa memória fotográfica ECGs normais, né? Muitas vezes a gente vê mais ECGs normais. Aí quando a gente bate um olho nas derivações pré-cordiais, nas derivações periféricas, putz, tem alguma coisa aqui que não está normal, isso está me cheirando mal. Vou avaliar por partes. Lembram da PQRST? Beleza, vou avaliar sempre por partes. Acredito que no curso com o Dr. Carlos Mota, né, durante a faculdade, todo mundo vê isso, avaliar sempre por partes, com a doutora Rochelle também. E
Nunca perder um passo do ECG. Lembrando, a gente está aqui avaliando o complexo QRS, principalmente, onda P. E você não pode pular, ver se o ECG estava bom de ser avaliado, qual era o ritmo desse ECG, o eixo elétrico, frequência cardíaca, as amplitudes do ECG, que é o que a gente está avaliando agora, a sobrecarga de câmara. E os segmentos, né? Intervalo PR, segmento ST, enfim. Nesse momento, olhando para esse ECG, algo está chamando a atenção aí. O que será? Vamos descobrir. Agora, pensando ao contrário, qual é a derivação mais próxima do ventrículo direito? Como será que a gente vai ver R e S? Muito positivo, muito negativo. Em V1, olhe para V1. R vai estar bem positivo, inclusive maior do que S. Ponto. R maior do que S, suspeita de hipertrofia ventricular direita. Agora, R sobre S maior do que 1 é a mesma coisa. Hipertrofia ventricular direita. Se você olhar para V6, a mais distante, S negativo. Ou melhor, S maior do que R, confirma HVD. S sobre R maior do que 1, fechado também. Existe ainda o caso de hipertrofia biventricular, né, que o paciente que está muito grave, tem ali uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, hipertrofia de ventrículo direito, e você vai avaliar o ECG, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente olha para V1, V1 está bem, com S negativo, e V5, Rzão positivo, fala muito em relação à hipertrofia de ventrículo esquerdo. E aí a gente olha para hipertrofia de ventrículo direito, né? Mas assim, R de V1 tá maior do que S? Não. E o S de V5 tá maior do que o R? Também não. Vixe, como é que eu sei que é hipertrofia ventricular? Às vezes pelo ECG não dá para saber. Mas, por quê, né? Porque o ECG, a câmara esquerda, ela se sobrepõe à câmara direita, ok? Então é importante a gente seguir a avaliação daquela forma que eu falei, com exames de imagem, hemodinâmica, né? Então, vamos lá. Pronto, falei das sobrecargas ventriculares, certo? E agora aqui eu quero falar das sobrecargas atriais. A gente chama de dilatação, um aumento atrial. E, como eu falei, a onda P ela é normal quando ela tem uma duração de 0,12 segundos e menor do que 2,5 milímetros. A primeira parte da onda P ela é dividida em duas partes. A primeira é a despolarização atrial e a segunda despolarização despolarização atrial direita e a segunda despolarização atrial esquerda. Por quê? Porque o nó sinusal ele se encontra ali na parede póstero superior, próximo à veia cava superior. Então ele sai do átrio direito, o estímulo percorre o átrio esquerdo. Então claramente a parte mais próxima de onde sai o estímulo é o átrio direito, por isso a onda P corresponde primeira parte ao átrio direito e segunda parte ao átrio esquerdo. Pronto, vamos olhar para a onda P em D2, certo? Nós temos aí que a primeira parte você divide, né, onda P. Primeira parte atrial direito, segundo esquerdo. E se você olhar para V1, o componente atrial direito vai estar positivo e o componente atrial esquerdo negativo. Isso vai ajudar vocês também a entenderem e a perceberem essa sobrecarga de volume no átrio. Pronto, sobrecarga atrial direita, né? O aumento do átrio direito. Você vai perceber uma onda P apiculada. Existe uma amplitude, aumento da amplitude, aumento da voltagem, acima de 2,5 milímetros, acima de 2 quadradinhos e meio, certo? E possivelmente o vetor poderá estar orientado para a direita. Isso em D2. Agora, na derivação V1, a gente pode ver também o seguinte.
Se é direita, como eu falei, em V1, direita positivo, parte esquerda negativo, vai ter também uma diferença grande aí, né? Porque a gente estava vendo que eram quase iguais os tamanhos. Mas com essa diferença bem grande, percebe-se também um aumento atrial direito. Agora o esquerdo, como é a segunda parte dessa onda P, a gente não vai ter essa onda piculada, a gente vai ter na verdade uma onda que parece aquela corcunda de dromedário, né? Como se fossem duas ondas P, mas que não são, é uma, e que por ter um aumento atrial esquerdo, você vai ver essa divisão que se alarga no tempo. Então nós vamos ter mais do que 0,12 segundos. Na onda P vista em D2 e na onda também vista em V1. Passando para o caso clínico 3. Agora, gente, eu já falei da toda a parte teórica que eu queria falar para vocês. Eu vou tratar dos casos exatamente com os seus ECGs, tá? Então vamos lá. Feminino, 60 anos, com dispneia, esforços e ortopneia, tosse, expectoração, edema pulmonar, cianose, fadiga, astenia, oliguria, estertores finos nas bases pulmonares, cardiomegalia, taquicardia, pulsos alternantes, arritmias, baixa reserva, confusão mental, dificuldade de concentração, cefaleia, insônia e ansiedade. Bom, uma clínica muito exuberante, né? Uma paciente bem grave e que necessita da nossa intervenção. Vamos pensar, vamos solicitar um ECG. Por quê? Bom, pela clínica já dá para perceber que é um ECG esquerda, mas que provavelmente também evoluiu com congestão pulmonar, com ECG direita, enfim. Vamos pedir o ECG dessa paciente. Como é um AIC mais ou menos esquerda, vamos pensar. Vamos olhar para... Exatamente, V1. Mentira, gente. V5, V6. Que está mais próximo, né? E do ventrículo esquerdo. Olha como o V5 está aumentado. Não é mesmo? Beleza. Agora vamos olhar para V1. Lembra que em V1 é o R. Em V5... Desculpa. Em V5 é o R. Em V1 é o S. Exato. A soma dos dois maior do que 35. Show. Agora, o R de AVL maior do que 13 também confirma esse diagnóstico. Vamos lá. Caso 4. Masculino de 54 anos com edema de membros inferiores, referendo engurgitamentos da jugular, hepatomegalia, congestiva, ganho de peso, anorexia, ascite, náuseas e fraqueza. Claramente o ENC direito, né, gente? Com muita clínica periférica, né, de engurgitamento, de edema. Enfim, vamos solicitar o ECG. E no ECG, o que a gente percebe? R maior do que S em V1? Sim, perfeitamente. Sobrecarga direita. Ah, mas eu posso ter aqui uma sobrecarga ventricular esquerda também? Posso, né? Isso tudo a gente vai avaliar com o ECG, beleza? E, gente, percebam o seguinte, na repolarização ventricular, muitas vezes ela está alterada, certo? Ele provoca esse desnivelamento da onda do segmento ST e a inversão da onda T, beleza? E esses últimos dois casos, só para vocês se encantarem mais também, né? E não se desesperarem, mas assim, tenham esses dois casos que são bem legais, né? Uma viúva de 53 anos de idade. Seu marido morreu porque teve anóxia cerebral induzida por seus esforços fúteis em decorar todos os critérios eletrocardiográficos de hipertrofia ventricular esquerda. Por isso que eu falei. 2. Golovnion, Lewis, show. Venha ao consultório para uma check-up de rotina. Ela é uma paciente nova e não vai ao médico desde o nascimento do seu filho, do seu último filho, há 20 anos. Ela não tem queixas específicas, além de uma cefaleia ocasional. O exame físico de rotina não apresenta nada digno de nota, exceto por uma pressão arterial de 170 por 110. Isso já enquadra ela num estágio 3 se for
Segunda vez que ela esteja vendo isso, né? Ela não sabia que era hipertensa. Você gostaria de saber se a hipertensão é de longa duração ou de recente começo? A sua avaliação laboratorial inclui a dosagem de eletrólitos séricos, creatinina, ureia, análise de urina, raio-x de tórax e o ECG mostrado a seguir. Bom, o ECG ele é útil? Vamos ver. Gente, este ECG está normal, beleza? Percebam que em V5 e V6 tá ali um pouco aumentado, mas olha para ver um em V2, não vai dar maior que 35. Ok. Essa hipertensão dela, se tivesse sido de longa duração, teríamos muitas outras anormalidades no ECG, mas que assim, a gente percebe que não é um ECG paciente jovem, atleta e tudo, saudável, né, pacientes saudáveis, mas enfim, um ECG essencialmente normal não é surpresa, né, a maioria dos hipertensos tem eletrocardiogramas normais, mas se você encontra uma hipertrofia ventricular esquerda com ou sem anormalidade de repolarização, você teria pelo menos uma evidência sugerindo que a hipertensão dessa senhora era de longa duração. E por isso a gente tem que continuar a busca, né, a investigação por meio do ecocardiograma, ok? E, para finalizar, caso clínico 5, esse rapaz maratonista de 23 anos subindo em Heartbreak Hill na marca das 20 milhas da maratona de Nova York, ele de súbito fica pálido, coloca a mão no peito e cai no chão. Outro corredor, embora tentando bater seu próprio recorde, detém-se para ajudar. Ele encontra ML, sem pulso e apneico, e começa as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Essa intervenção imediata é salvadora. ML responde e alguns minutos depois é feito o ECG a seguir, enquanto ele é levado ao hospital mais próximo. Por que ML sofreu uma parada cardíaca? Vamos ver. Este é o ECG de ML. O que vocês percebem? Olha para V5, olha para V6. Olha como isso está bem elevado, bem sobrecarregado, não é mesmo? E olha para V1, S de V1, R de V5 a V6, hipertrofia ventricular esquerda. Como ele era maratonista, muito provavelmente se trata de uma miocardiopatia hipertrófica. E, bom, era exatamente isso. ML sofreu uma parada cardíaca devido à doença hipertrófica do músculo cardíaco. A principal causa de morte súbita em atletas jovens saudáveis é a miocardiopatia hipertrófica, dos quais uma variante é a miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, ou CMHO. Nesse distúrbio genético, a proliferação desorganizada de fibras musculares no septo interventricular, lembrando que ele era jovem, por causa da hipertrofia septal significativa. A repercussão clínica resultante pode variar, desde severa e potencialmente fatal até nenhuma relevante. A morte pode resultar de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo pelo músculo hipertrofiado, enchimento comprometido do ventrículo esquerdo hipertrofiado, rígido durante a diástole, ou uma arritmia cardíaca. As características clássicas no ECG são hipertrofia ventricular, anormalidade de repolarização e ondas Q, como eu falei, aquelas ondas Q patológicas que podem também serem vistas. E galera, mantenham isto em mente, finalizando esse curso de ECG para vocês. Um resumão de ECG é assim, sempre por partes, né? Abordar o ECG como se abordasse o corpo humano e por partes, né? Para não deixar passar nada, beleza? E obrigado por assistir esta aula. Em caso de dúvidas, né? Essas foram as referências. Nesse em sgpedia.org tem vários ECGs que vocês podem testar lá. E nosso plantão Tirar Dúvidas todos os dias, de 11h30 às 13 horas. Lá no Instagram você vai ver a escala de cada monitor e o link de acesso para cada monitor, beleza? Acesse nosso Instagram. Muito obrigado e boa noite. Na verdade, tenham